Eles removeram, deliberadamente, página por página, concílio por concílio, apagaram tudo o que Jesus disse depois de ressuscitar. Não estou falando de teoria. Estou falando de documentos que existem, que foram encontrados e que descrevem 11 anos inteiros de ensinamentos que você nunca deveria ver. A pergunta não é se isso aconteceu. A pergunta é: por que você nunca soube disso? Abra qualquer Bíblia. Vá em Atos, capítulo 1, versículo 3. Leia devagar. Está escrito ali, sem esconder. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos e falou sobre o reino de Deus. 40 dias. Mas o texto para aí, sem uma única frase do que foi dito, sem um ensinamento sequer. Como se alguém tivesse arrancado as páginas mais importantes do livro e deixado só a capa. Os discípulos estavam lá, ouviram tudo, e alguém escreveu. Sempre alguém escreve. Esses textos circularam pelas comunidades cristãs dos primeiros séculos, lidos, copiados, venerados. Até que o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., decidiu o que seria o cristianismo e o que não seria. O que sobrou da pilha descartada mudaria tudo o que você acredita sobre fé, sobre morte e sobre o que Jesus realmente veio ensinar. 1945. Um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman está cavando em Nag Hammadi, no Alto Egito. A enxada bate em algo duro. Ele escava. Encontra um jarro de barro selado, com quase 2.000 anos de idade. Dentro, 13 códices de papiro. Ele não sabe o que tem nas mãos. Mas o mundo está prestes a descobrir que a história do cristianismo nunca foi contada completa. Os textos de Nag Hammadi, 52 documentos, em idioma copta, preservados por séculos no deserto seco do Egito, como se a terra tivesse guardado o que os homens tentaram destruir. Entre eles estava o Evangelho de Filipe, e o que Filipe escreveu sobre Jesus ressuscitado não tem nada a ver com o que você aprendeu na catequese. Nada. Nem uma linha. O Evangelho de Filipe descreve Jesus após a ressurreição de uma forma que choca. Ele não aparece glorioso, distante, intocável. Ele aparece próximo, íntimo, e revela que o que chamamos de pecado, de morte, de separação de Deus, é uma ilusão criada pelo esquecimento. Jesus, pós-ressurreição, segundo Filipe, não veio salvar através do sofrimento. Ele veio ensinar como despertar. E essa diferença muda tudo. Mas é o Pistis Sophia que vai mais longe. Muito mais longe. Este documento, encontrado no século XVIII em manuscrito copta, descreve não 40 dias. Descreve 11 anos. 11 anos em que Jesus permaneceu com seus discípulos após a ressurreição, revelando os mistérios mais profundos do universo. Os discípulos fazem perguntas. Jesus responde. E o que ele revela sobre a natureza da alma humana, ninguém estava preparado para ouvir. Imagine a cena. Os discípulos reunidos. Jesus no centro, diferente de tudo que conheceram antes, não mais sujeito à morte, não mais limitado pelo corpo. E ele começa a falar sobre o que existe além deste mundo. Não o céu dos sermões de domingo, algo mais vasto, mais complexo, mais perturbador. Ele descreve camadas de existência, arcontes, entidades que controlam o destino das almas e uma queda cósmica que aconteceu antes de você nascer. O Pistis Sophia narra o drama de uma entidade chamada Pistis Sophia, a própria sabedoria divina, que caiu das esferas superiores para o caos das trevas. Ela clama, ela chora, ela pede resgate, e Jesus descreve esse processo em detalhe perturbador, usando a voz da própria Sofia em 13 lamentos. Os discípulos reconhecem as palavras, são os salmos, mas aplicados a algo que a Bíblia nunca explicou. Por que exatamente a alma cai? E mais importante, como ela volta? E aqui está o ponto onde tudo diverge do cristianismo que você conhece. No ensinamento canônico,
A salvação acontece pela fé e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Simples, definitivo. Mas no Pistis Sophia, Jesus ensina algo radicalmente diferente. A salvação é um processo de conhecimento. Gnose. Você não é salvo porque acredita. Você é salvo porque desperta para o que realmente é. E o que você realmente é, segundo esses textos, vai te deixar sem respiração. O Evangelho de Filipe vai ainda mais fundo. Em um trecho que os tradutores debateram por décadas, Jesus diz que os rituais da igreja, batismo, eucaristia, unção, são apenas sombras, símbolos de algo que deveria acontecer dentro do ser humano. A transformação real não é externa, não é um rito. É uma experiência direta de Deus que nenhum padre, nenhum bispo, nenhuma instituição pode mediar por você. Essa frase, sozinha, destruía o poder da igreja. E eles sabiam disso. Por que a igreja suprimiu isso? A resposta é mais simples e mais brutal do que qualquer conspiração. Se a salvação é um processo interno de despertar, se qualquer pessoa pode ter acesso direto ao divino, sem intermediários, então para que existe a hierarquia? Para que existem os bispos, os papas, os concílios, os dízimos, os exércitos? A gnose não era apenas heresia teológica, era uma ameaça política, e ameaças políticas são eliminadas com eficiência. 383 d.C. O imperador Teodósio declara o cristianismo niceno como religião oficial do Império Romano e criminaliza todas as demais formas de cristianismo. Grupos gnósticos que carregavam o Pistis Sophia e o Evangelho de Filipe são caçados, seus livros queimados, seus encontros proibidos. Mas alguns não entregaram os documentos, alguns os esconderam, em jarros de barro, na terra seca do deserto egípcio, esperando que alguém um dia viesse cavar. Você está aqui, agora, e esses textos estão disponíveis, traduzidos, publicados, estudados em universidades do mundo inteiro. O Pistis Sophia está na Biblioteca Bodleiana de Oxford. O Evangelho de Filipe pode ser lido em qualquer biblioteca de teologia séria. Ninguém proibiu formalmente, mas também ninguém ensina. Não nas igrejas, não nas catequeses, não nos sermões de domingo. O silêncio agora não é por decreto, é por escolha. E escolhas sempre revelam algo sobre quem as toma. Então, o que Jesus teria dito? Nos 11 anos que o Pistis Sophia descreve, uma mensagem emerge acima de todas as outras. O ser humano não é um pecador que precisa de perdão. O ser humano é uma centelha de luz divina, aprisionada em matéria, confusa, adormecida, que precisa lembrar o que é. A salvação não é um resgate externo, é um despertar interno. E esse despertar, segundo esses textos, era o único ensinamento que Jesus considerava urgente o suficiente para passar 11 anos transmitindo. Isso muda tudo. Se for verdade, e os documentos existem para qualquer um verificar, então o culpa, o medo, a dependência institucional que estruturam o cristianismo dominante não vem de Jesus. Vem de uma escolha editorial feita em 325 d.C. por homens com poder político a perder. Não estou dizendo que sua fé é inválida. Estou dizendo que talvez ela seja menor do que Jesus pretendia. Talvez o que foi suprimido seja exatamente o que te faltava. Mas há algo que nenhum canal vai te contar. Algo que encontramos enquanto pesquisávamos esse vídeo. Nos textos gnósticos, escondido em uma passagem do Pistis Sophia, que raramente é citada, há uma descrição do que acontece com a alma humana após a morte que contradiz diretamente tanto o céu cristão quanto a reencarnação budista. É diferente de tudo, e é específico o suficiente para parecer o relato de alguém que esteve lá. No próximo vídeo vamos destrinchar exatamente isso, e você não vai estar preparado para o que esses textos descrevem.